Boa tarde, galera. Todo mundo dormindo? Já? Não? Bom, meu nome é Fernando Halberg, eu sou político, com muito orgulho, né? Ninguém jogou nada, então tá bom. A nossa classe ela tá um pouco injustiçada, digamos assim, né? Não é tão bem falada às vezes, mas é isso que a gente precisamos de pessoas para mudar isso. Então, vou trazer para vocês hoje um pouco da minha história, né? Do que eu passei, né? Eu nem sempre fui político, não nasci. As pessoas acham às vezes que políticos nascem, né? Políticos, né? Como em várias famílias grandes aí ao entorno do Brasil, mas tem exemplos de pessoas que não nascem políticas e se tornam políticos, né? E eu garanto que aqui dentro hoje tem muitos políticos, né? E aliás todo mundo tem um papel importante, né? Então vamos trabalhando isso. Aliás, tem um detalhe. Eu em 2 anos, primeiro mandato, né? Já posso pedir música no Fantástico. Eu já estou no 3º processo de cassação minha, né? Então, todo mundo sabe. O último foi por criticar demais o prefeito. Então, infelizmente, quando a gente começa a se voltar contra o sistema também se volta contra a gente. Vamos lá. Eu queria que a gente pensasse, imaginasse, se a gente tivesse um grande poder mágico, cada um de vocês aqui, né? Que não precisa ser a varinha do Harry Potter, mas se cada um tivesse um poder nas suas mãos e pudesse mudar alguma coisa, qual seria a primeira coisa que você mudaria? Mas imagina assim, gente, não imagina uma coisa sua, mas imagine no contexto em que você vive, dentro da universidade, onde você estuda, aonde você mora, no bairro, quais são os problemas que você enfrenta? Tem problema de acesso à saúde, tem problema de segurança, de educação. E se você tivesse um poder de mudar qualquer uma dessas realidades, uma varinha mágica, então, que você, no estalo de dedos, você mudaria. Pense agora, reflita, qual é a primeira coisa que você mudaria? Pensou? Quem pensou em mudar o seu comportamento? Vocês já pensaram que o poder de mudar qualquer coisa, nós temos ele, mas a gente não usa? A gente deixa ele muitas vezes parado, ou por omissão, ou a gente vota e acha que a pessoa que está eleita lá vai resolver tudo. Por exemplo, assim, a gente elege um prefeito e acha que ele vai passar 4 anos e vai fazer aquilo que eu espero que ele faça, ou que se eu estivesse lá, eu faria. A gente simplesmente abandona, né? Quem já viu essa imagem aqui? Que se você perguntar assim, ó, quem quer mudanças? Quem quer mudança aqui, pessoal? Vamos erguer a mão. Quem quer um país melhor? Quem quer educação melhor? Todo mundo quer, não é? Tem alguém que não quer? Mas agora, quem está disposto a mudar de verdade? A participar disso? Né? A ser parte dessa mudança? A dar o exemplo? Né? E é essa a reflexão principal que a gente vai ter hoje aqui. Eu sou político há apenas 2 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, fui um empreendedor logo cedo, com 15 anos eu já desenvolvia softwares para locadoras, em Cascavel mesmo, sou gaúcho de Cruz Alta, mas moro em Cascavel desde 92. Né? Com 17 anos eu abri minha primeira empresa, que era uma empresa de criação de sites, em 99, nessa época não se tinha tantas empresas assim, estava no primeiro ano de faculdade, e logo em seguida, no outro ano, eu abandonei a faculdade. Né? Então, mas não é para vocês fazerem isso, não é esse o exemplo, viu, reitor? Mas, enfim, nós tivemos hoje aqui palestra também sobre modelos de ensino, né? Enfim, eu acabei depois tendo mais uma empresa, sempre na área de tecnologia, fui um dos precursores de software livre aqui no país, estive no primeiro encontro mundial de software livre em Curitiba, né? Sempre trabalhei nessa parte de Linux, banco de dados, mas, enfim, a informática nos leva também por um caminho fora da rede acadêmica. E, enfim, eu tive alguns problemas com o uso de drogas, fui usuário de cocaína há muitos anos, né? Fui preso,
E as pessoas olham assim, não me julgam por causa disso, me julgam hoje porque eu sou político, né? Vereador, né? Eu falo, olha que bom, né? Falo, era tão gente boa e virou político, né? Mas da cadeia ninguém falava nada, né? Mas, enfim, isso me levou, de certa forma, depois que passei, que superei isso, né? E é uma superação diária, né? Então, já estou limpo aí há quase 10 anos. Comecei a participar mais da sociedade. Eu tinha que buscar meios de participar. E comecei a me inteirar, comecei a participar de uma entidade chamada JCI, Junior Chamber International, que inclusive nós temos uma aqui em Cidade del Este. E tem no Brasil, em alguns lugares do Brasil e no mundo inteiro, mais de 120 países, né? Com isso, comecei a participar também de um chamado Conselho Comunitário de Segurança em Cascavel, e representar a JCI. Eu até pensei, poxa, mas eu acabei de sair alguns meses da cadeia, né? E já vou estar lá no Conselho de Segurança fazendo o quê? Mas eu falei, mas eu vou, né, gente? Eu não sou um bandido, né? Eu fui apenas um usuário, né? E fui participar. Alguns dias depois, precisava de uma vaga para representar o Conselho de Segurança em um outro conselho, que é um Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. E nenhuma dessas pessoas sabia da minha história, porque eu não preciso ficar mostrando para todo mundo aquilo que eu passei. Eu não preciso usar uma camiseta dizendo assim, ó, fui usuário, né? Olha, fui preso, né? Fiz tudo quando foi cagada na minha vida e agora eu estou bem, né? E hoje falo aqui para mostrar o meu exemplo apenas, isso não é uma coisa que eu comento no dia a dia. E ponderei sobre essa questão. Falei, olha, um conselho sobre drogas, né? Enfim, e fui participar. É claro que chegando lá, quem que entendia do assunto era eu. Obviamente, né? Anos de experiência, né, gente? Como é que você não vai entender do assunto? Em 6 meses eu me tornei o presidente, então, do conselho. E aí, um dia depois, chegou um papel para mim assinar. Para eu assinar. É um papel que concedia, então, permissão para o prefeito para o secretário fazer alguma coisa. E eu comecei, opa, peraí, né? Não é bem assim. E eu não fazia ideia, gente, do que era um conselho de direito, de políticas públicas. Não tinha a menor noção de como que a gente participava daquilo. E nem quando eu fui convidado, olha só, o meu interesse em ir para lá foi porque eu tinha a minha história, me convidaram para ir lá, eu queria participar, eu estava fazendo novas amizades também, né? Estava buscando um espaço na sociedade. Quando você passa por um problema difícil, é difícil a sua reinserção social, né? E lá abriu o meu mundo, foi todo esse caminho para o que eu sou hoje de fato, né? E foram 4 anos de Ministério Público, de fiscalização, que eu entendi que um conselho municipal tem mais poder do que um vereador, muitas vezes. Mas a população que deveria estar presente não está. Porque a gente, muitas vezes, não procura também. E espera que outras pessoas façam. Vocês sabiam, e aí já vou entrando nessa questão dos conselhos, que o tempo nosso aqui é curto. Essa frase foi uma das primeiras, foi uma das que eu mais usei lá. Porque todo mundo vinha e me falava o seguinte, mas olha, Fernando, sempre foi dessa maneira. E na Câmara de Vereadores agora era o que eu mais escutava no primeiro ano de mandato, mas sempre funcionou assim. Eu falava, olha, gente, não é porque todo mundo fez errado até agora que nós precisamos continuar errado. Então, não tornou isso certo porque todo mundo fez errado. Só que essa prática, gente, de falar não, é difícil. Porque é todo um sistema que depende disso. Um sistema de pessoas que estão ali recebendo salário para participar de um conselho, para votar de acordo com o que o Poder Executivo quer, para não atender à demanda da população. E a população, ela está parada, ela está em casa, ela está sofrendo, ela não tem informação, ela não sabe como participar. E é por isso que vocês, jovens que estão numa faculdade, eu também sou jovem ainda, que estão numa faculdade, podem começar desde já, gente. Desde vocês têm os diretórios escolares. Quando vai ter eleição para líder da sala, quem aqui que se prontifica a ser o líder da sala? Ninguém?
Gente, o mundo precisa de líderes. Olha a falta de opção que nós tivemos na última eleição. Até o Trump ganhou nos Estados Unidos, gente, porque não tinha opção. O mundo inteiro precisa de novas lideranças. E nós somos essas novas lideranças. E para mudar esse comportamento, gente, não é só assistir a palestra, né? É dedicação, é um esforço diário, é você procurar, é você pesquisar, é para você entender, para você ver de que maneira você pode participar. E aí eu vou trazer para a gente aqui a nossa Constituição. Se vocês não sabem, a Constituição brasileira ela é reconhecida mundialmente porque ela é a Constituição cidadã. Ela tem garantido o espaço para a participação do cidadão como não tem em nenhuma outra pelo mundo afora. Em nenhum outro país do mundo se garante tanto a participação do cidadão quanto aqui no Brasil. O que vocês acham que está faltando? Que peça que está faltando, gente? É o cidadão participar, gente. Não adianta ter o espaço se ele não vai, é que nem reunião de condomínio. Se você não vai na reunião do condomínio, você pode reclamar depois que trocaram o portão? Não adianta você reclamar se você não foi, e você foi convidado. A lógica é a mesma. O prefeito é o nosso síndico da cidade. Ele não toma decisões sozinho. Existem os conselhos de direito, existem... Opa, deixa eu só voltar aqui. Esse aqui, acho que é. O que a Constituição diz? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, que eu sou um exemplo disso, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Além dos representantes eleitos, que não conseguem trabalhar sozinhos também, porque é uma luta, é uma batalha diária contra todo esse sistema, tem esses espaços que nós vamos falar agora, que é o controle social. Então, toda decisão hoje, a nível estadual, a nível nacional e a nível municipal, tem que passar pelo controle social. O que é o controle social? É o cidadão. O cidadão tem que dar o aval. Só que existem as maneiras de dar um aval. Então, por exemplo, a nível nacional, estadual e municipal, para cada pasta, por exemplo, educação, saúde, assistência social, existe Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional de Saúde. Aqui em Foz do Iguaçu tem o Conselho Municipal de Saúde, tem Conselho Municipal de Assistência Social, tem Conselho Municipal de Esporte, tem Conselho Municipal de Cultura. Vocês sabiam que esses conselhos, que têm que serem paritários, metade do Poder Executivo e metade da população, ele tem que validar cada ato do Poder Executivo. O prefeito não pode fazer nada, eu digo o prefeito como o chefe do Poder Executivo Municipal, mas o Poder Executivo Municipal não pode fazer nenhum ato de maneira arbitrária, ele só pode fazer aquilo que está disposto em lei, diferente de nós, que podemos fazer tudo aquilo que não está proibido. O Poder Executivo ele só pode fazer aquilo que está permitido, só que quem permite somos nós, só que nós não estamos lá. Então, nós não estamos discutindo qual que é a melhor estratégia de segurança para a Vila A, para a Vila B, para a Vila C. Nós não estamos lá para discutir sobre a fila da saúde, para discutir sobre que estratégia nós vamos adotar para tirar as crianças da rua e colocar no esporte. Então, é só a partir do momento que a gente começa a participar, é que a gente vai realmente estabelecer a democracia de fato no Brasil, e nós tivemos hoje um professor falando disso aqui também, que quanto mais democracia, melhor o país que nós vamos ter. Acho que foi o Nelton, se não me engano. Nós temos também audiência pública, pessoal. Uma audiência pública, ela pode ser chamada, inclusive, pelos cidadãos. Vocês podem ir na Câmara de Vereadores e dizer, queremos discutir, por exemplo, agora nós vamos ter lá em Cascavel uma audiência pública sobre tecnologia e as crianças. O que foi deliberado na audiência pública, vincula a atuação do Poder Executivo. Ele não tem opção de não fazer, ele vai ter que me dizer quando ele vai fazer. Ou me dizer
que não vou fazer neste momento porque não tenho dotação orçamentária, mas ele vai ter que criar um cronograma para fazer isso. Um caso lá em Cascavel foi, por exemplo, temos um alto índice de suicídio. Determinamos uma audiência pública com participação do Ministério Público que em 3 anos toda a atenção básica da saúde deveria estar capacitada. No mês seguinte a capacitação começou. Só que nós tínhamos um auditório lotado de pessoas interessadas naquilo, aquilo ganhou comoção popular. E a audiência pública é que demonstra o interesse público. Se vocês não sabem, um ato administrativo, uma simples assinatura de um decreto do prefeito, tem que estar demonstrado o interesse público, ele não pode agir por vontade pessoal. Só que quando as pessoas não estão lá para fazer o interesse público, outras pessoas, que muitas vezes são amigos ou que são lotados em secretarias, em cargos em comissão, estão lá, demonstrando o interesse público, interesse privado, então, delas. Vocês entendem, pessoal? E os conselhos de política pública, de políticas públicas, que é o que nós falamos. Nestes conselhos, e o exemplo é o COMAD, que eu participei, se o conselho fala assim, ó, não, isso não vai ser feito. Se o Poder Executivo fizer aquela ação, eu garanto que o prefeito vai preso. Só que a gente não está lá para falar não. Não está lá nem para concordar, nem para discordar, nem para debater sobre isso. E aí nós temos outras questões ainda, como plebiscitos, referendos, conferências municipais, enfim. Jeito de participar é o que não falta. Né? Falta 5 minutos ou falta 1? Então, agora eu tenho que acabar mesmo, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que fique essa reflexão, que cada um saia daqui com um propósito de procurar uma maneira de participar. Ou seja, na sua faculdade, formando, se já não existe um diretório acadêmico. Esse diretório acadêmico pode fazer parte de conselhos municipais. E essa é a pergunta, é uma frase que eu ouvi do Leandro Carnal, que não existe governo corrupto com sociedade honesta. E eu quero que fique para a gente aí. E agora, o que nós vamos fazer? Obrigado.